Continuação do livro A Filosofia do Sucesso. Conteúdo complementar por Jamil Albuquerque. As 17 lições originais de Napoleão Hill. Prosseguimos com o princípio de número 14. Pensamento preciso. Aqui então começa a história do pensamento organizado, que desejamos apresentar em termos tão simples que qualquer criança possa entender. Pense profundamente, pois estamos nos aproximando de um dos maiores milagres, o poder do pensamento criativo, pelo qual é possível converter impulsos de pensamento em seus equivalentes físicos, financeiros ou espirituais. Se há uma parte dessa filosofia que é mais profunda do que qualquer outra, é esta, pois estamos lidando com a verdadeira fonte do poder por trás de todas as realizações humanas. O poder que é responsável por meio de seu mau uso causado por nossa ignorância, por grande parte do sofrimento da humanidade, o poder que traz sucesso ou fracasso de acordo com a forma como é aplicado. Vamos expressar essa imagem por meio de uma comparação familiar. Imagine que estamos tirando uma foto do poder do pensamento, usando a mente como a placa fotossensível da câmera e o hábito controlado com a lente, através da qual qualquer objeto desejado pode ser fotografado. A placa da câmera registrará qualquer objeto refletido sobre ela pela luz projetada através da lente. Ela não escolhe, apenas registra tudo o que é lançado sobre ela. Para obter uma imagem nítida, a lente deve estar devidamente focada e o objeto a ser fotografado deve receber a quantidade adequada de luz. Tudo isso depende da habilidade e da precisão de quem está operando a câmera. Desse modo, o operador trabalha por meio do hábito controlado. Agora vamos mudar a cena da câmera para o cérebro humano, para que possamos observar o quão perfeitamente os dois se assemelham em seu funcionamento. O indivíduo escolhe o tema que deseja registrar nas células de seu cérebro. O cérebro serve como a placa fotossensível da câmera. Ele chama o tema de propósito principal definido. Ele deseja que o cérebro capte uma imagem clara desse propósito, com todos os seus detalhes, a fim de registrá-lo e transmiti-lo ao subconsciente para sua materialização, por qualquer meio natural disponível. Portanto, ele prossegue pelo princípio do hábito controlado, fixando na mente consciente uma imagem clara do que deseja. Dia após dia ele repete aquela imagem por meio do hábito controlado, porque admite, como o pensador capaz sempre faz, que o impulso mental do pensamento com o qual ele está pintando a imagem de seu cérebro deve receber a quantidade certa de tempo por meio de exposições repetidas para que sejam registradas corretamente. Também deve ser acompanhada pela quantidade adequada de luz, o equivalente à emoção misturada com a razão, para permitir que o cérebro capte o esboço claro e todos os detalhes do pensamento. Ao transmitir ao cérebro uma imagem clara do que se deseja que seja materializado em seu equivalente físico, deve-se dar 4 passos importantes, todos facilmente seguidos a sujeito ao controle individual. São eles: 1. A adoção de um propósito maior definido. 2. Criação de um plano prático para a realização desse propósito. 3. Uma aliança de mastermind com outros cujas experiências, habilidade ou influência possa vir a ser necessária para a realização do propósito. E 4. Ação imediata e contínua na execução do plano. O pensamento deve ser bem sustentado pela emoção, e a mais poderosa delas é a fé. O suporte necessário pode ser dado ao pensamento pela aplicação de 8 princípios dessa filosofia. 1. Definição de propósito. Comece com esse princípio adotando um objetivo baseado em um motivo ou desejo definido para sua realização. 2. Mastermind. Por meio deste princípio, a pessoa deve se aliar a outros que têm a educação formal e a habilidade e a experiência necessárias para ajudá-la a alcançar seu propósito definido. 3. Iniciativa pessoal. O indivíduo deve aplicar este princípio tomando a iniciativa e realizando seus planos para atingir seu propósito. 4. Visão criativa. Deve-se usar este princípio por meio da faculdade da imaginação como uma ajuda na escolha de aliados de mastermind na construção de planos engenhosos para alcançar seu propósito. 5.
autodisciplina. Este princípio deve ser aplicado para assegurar que todas as faculdades da mente estejam organizadas e direcionadas para a realização de um objetivo e para evitar que a pessoa desista quando as coisas se tornarem difíceis. 6. Fé aplicada. Este princípio deve ser aplicado para fornecer ao indivíduo a esperança e a autoconfiança necessárias para garantir a ação contínua na busca de seus planos e proporcionar o contato com a inteligência infinita a fim de obter a sabedoria necessária. 7. Personalidade agradável. Este princípio deve ser aplicado como meio para influenciar os outros a cooperarem e a venderem suas ideias ou planos para outras pessoas com o mínimo de resistência. 8. Hábito de andar uma milha a mais. Este princípio deve ser aplicado como meio para criar aliados e conquistar o direito de pedir a colaboração de outros, levando-os assim ao desejo de cooperar. A aplicação combinada desses 8 princípios, quando apoiada por um pensamento preciso, estabelece um pensamento organizado da mais alta ordem conhecida pela humanidade. Como alguém que adquiriu a capacidade de transformar toda a emoção, sentimento, medo e preocupação em uma forma motriz positiva para alcançar fins definidos, poderia permanentemente ser derrotado. É exatamente isso o que o pensamento organizado possibilita que o indivíduo faça. Ele organiza todas as faculdades mentais e as condiciona para a expressão da fé. Pensamentos são coisas, disse o grande filósofo, e novamente o pensamento é o único poder sobre o qual qualquer indivíduo recebeu o controle total do Criador. Como alguém em busca da verdade, imagine-se, sempre capaz de reconhecer fatos, sejam eles bons ou ruins. Você não fica impressionado com boatos e é senhor das suas próprias emoções. É capaz de organizar seus pensamentos para a realização positiva de seu objetivo. Pense e repita várias vezes ao dia. Sou capaz de organizar meus pensamentos e emoções para que eles sejam uma mola propulsora, positiva em direção ao meu objetivo. Sou capaz de organizar meus pensamentos e emoções para que eles sejam uma mola propulsora positiva em direção ao meu objetivo. Sou capaz de organizar os meus pensamentos e emoções para que eles sejam uma mola propulsora positiva em direção ao meu objetivo. Repita isso várias vezes ao dia. Vamos para o princípio de número 15. Boa saúde física. Este capítulo não aborda a doença ou tratamento delas. O objetivo aqui é alertar somente para manter uma boa saúde de forma consciente. Veja o corpo físico, é um templo fornecido pelo Criador para servir como morada para a mente. Ele é o mecanismo mais perfeito já produzido e é praticamente autossustentável. O corpo físico tem um cérebro que serve como centro do sistema nervoso e coordena toda a atividade corporal. É o receptor de todas as percepções sensoriais e é o órgão que, por meios ainda não explicados pela ciência, organiza todas as percepções, conhecimentos e memórias em novos padrões que conhecemos como pensamentos.